Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado, deputado Luiz Felipe, é sempre uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Gustavo, por seu ativismo, sempre pelo seu trabalho em prol da categoria. Estamos aqui para mais uma live aí do AIS Livres, para bater um papo com o deputado aqui sobre a minuta da audiência pública dos agentes autônomos para a nova regulamentação da profissão. Depois de um longo trabalho, né, iniciado aí em 2000, assim, dando um passo um pouco mais atrás, tudo começou em 2011, né, quando a CVM impôs a exclusividade dos agentes autônomos de investimento e também obrigou que o agente autônomo não tivesse mais, proibiu o agente autônomo de ter sócio, não o agente autônomo, né. Como vocês podem ver, deputado, do lado esquerdo, a gente tem um gráfico, Gustavo, se eu puder aumentar um pouquinho, do lado esquerdo, o gráfico do lado esquerdo, é o número de agentes autônomos no Brasil, né, as barrinhas, e a linha é o número de escritórios de agentes autônomos no Brasil, né. Desde que a CVM decidiu proibir o agente autônomo de ter sócio, não agente autônomo, e de trabalhar com mais de uma corretora, o número de escritórios no país despencou, né, e o número de agentes autônomos, graças a Deus, aumentou bastante, né, o número de agentes autônomos no Brasil aumentou bastante. Então, a gente tem um lado bom, né, deputado, que a gente consegue gerar mais emprego, mais renda, mais agentes autônomos trabalhando, né, e o lado ruim, que é uma concentração de mercado. O deputado até já bateu papo comigo sobre concentração no setor bancário, né, uma agonia dele. No setor de agentes autônomos, infelizmente, isso tem acontecido também, né, isso por conta de regulamentação. Eu sei que o deputado tem algumas questões aí com relação a regulamentação também para comentar mais para frente, né? Do lado direito tem um outro gráfico que ele mostra a participação da corretora líder de mercado no mercado de agentes autônomos, desde 2011 até hoje, né? Então tá aí esse gráfico aí. Não é tema da nossa... Se você puder voltar para o outro gráfico, Gustavo, o gráfico do outro lado aí, não é tema da nossa audiência pública hoje, nossa conversa hoje, mas um tema muito importante que vai fazer o número de agentes autônomos crescer bastante é o tema da redução da taxa CVM. Hoje nossa profissão já é uma das profissões mais caras do Brasil. Se essa minuta passar como está, vai ser mais cara ainda, né? Para você manter pelo menos o que você já tem hoje, vai ser bem mais caro. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, e essa questão, pelo que a gente sabe, já está endereçada aí, precisa só ter alguma ação efetiva do executivo para que ocorra. A gente conseguiu, com um grande trabalho do deputado, que essa questão não está 100%, né, deputado? Aprendi que só está pronto quando sai no Diário Oficial, né? Não adianta só as pessoas falarem que está pronto, né? Então é isso, né? O nosso tema é esse, nossa conversa é esse. A gente tem esse manifesto, todo mundo já conhece. Esse manifesto mostra a enorme concentração de mercado que essa proposta da CVM vai trazer. Uma concentração muito grande de mercado e um aumento muito grande de custos operacionais. Essa é a nossa impressão, apesar dos jornais terem noticiado, os principais veículos, de que a exclusividade vai cair. Pelo contrário, nossa visão ela vai ficar mais restrita ainda. E vai ter um aumento de custos operacionais, porque basicamente você está splitando a profissão em duas, o deputado. Nós vamos falar sobre isso, o Gustavo vai coordenar aí essa live, nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria só saber umas impressões iniciais do senhor, deputado, o que o senhor chegou a olhar, o que o senhor acha desses pontos que eu já citei, e agradecer a sua presença. Obrigado, Alfredo, obrigado, Gustavo, e a todos que estão nos assistindo agora. Agora tirei aqui da minha autocensura, do meu mudo aqui. Mas, olha, a gente tinha discutido esse tema, né, conforme a minuta ia ser produzida. Acho que o Alfredo e eu fizemos uma conversa prévia. Então, tem algum ganho. Espero que tenha algum ganho na questão da taxa da CVM, que eu acho que isso é importante. Então, temos que saber conquistar esse território, né? Não haja retrocessos nesse tema. Sendo uma agência reguladora, não havendo lei que limite ou que balize a operação de uma agência reguladora, eles podem agora diminuir a taxa, ano que vem aumenta de novo. Então, temos que talvez firmar isso em lei, ou ao menos diminuir bastante, aumentar a transparência da utilização dessa taxa, né? Para onde que está indo? Eu já vi alguns repórteres que me contactaram perguntando sobre
sobre essa taxa, que, poxa, mas temos aí uma reforma tributária e o governo tem que arrecadar mais, mas isso tem nada a ver, isso é uma migalha. Isso é uma migalha, não é nem uma migalha, é um átomo comparado com o buraco do orçamento federal. E agora, é um átomo que, se você mantém ele vivo, ele mata todo um setor importante para o Brasil. Essa aqui é a proporcionalidade das coisas. Então, enfim, temos que botar isso em contexto. E eu acho que, na minha opinião, assim, sempre quando eu falo eu acho, eu estou ventilando aqui a minha opinião. Qualquer taxa, ela tem que ser justificada, com transparência total, né? Tem que fazer um comparativo. Se ela é mais alta que existe em outros países, por quê? Quero saber para onde vai. Dos outros países tem transparência total, né? Os outros países, alguns dos países que têm mercados financeiros bem desenvolvidos, não tem uma CVM agindo da maneira que está fazendo, não tem agência reguladora que é dona de tudo, que tem que permitir tudo, se quiserem alguma coisa. É ela que tem que permitir tudo. Então, não funciona assim, eles funcionam ao contrário, né? O mercado vai agindo e depois a agência reguladora toma providência, se houver aí uma necessidade, ou se houver uma demanda de setores para eles agirem. Aqui é tudo regulamentado e eles dominam completamente. Se algum setor quer fazer alguma coisa, precisa pedir permissão. Enfim, então, estou dando aqui divergindo aqui um pouquinho do texto. Então, temos que conclamar algumas vitórias, segurar isso aí, solidificar que essas taxas não voltem, o que tendem aí a zero, né? Não há justificativa ainda que foi apresentado para essas taxas. Os custos de fazer monitoramento só caem quando o monitoramento de corretoras, de agência autônoma, é tudo digital, né? O sistema bancário está hiper digitalizado, tecnologia sempre tem um custo decrescente, olhando para frente. Então, é muito difícil aí você justificar um custo crescente da CVM, considerando essa realidade. Então, esse ponto eu acho que é um ponto interessante. A questão de exclusividade a gente mencionou, a gente conversou, o Alfredo falou que complica mais, eu imagino que sim, ao menos na letragem ali de como vai ser colocado, né? Você cria um ônus para aquele que é um agente autônomo de exigir da corretora que no contrato específico com aquele agente autônomo ela destaque que ele não é exclusivo. Então, isso geralmente é um trabalho que é mais para uma corretora, né? Ela vai ter que mudar os contratos, ou ele vai ter que criar cláusulas, e geralmente o jurídico de qualquer uma dessas instituições financeiras, ele quer criar padrão, né? Então, eu acho que o padrão ele vai ser de não dar exclusividade, então vai ter que ter uma exigência, mas pode-se contornar isso também, né? Eu acho que dá para os agentes autônomos, através até do Alfredo, ou de uma organização mais que seja mais consolidada, com baixo assinado, criarem como se fosse como existe bastante nos Estados Unidos, né? Que é um consumer, seria um class action lawsuit, né? Ou um class action stand, você como classe definir o que você quer como acordo, né? Então, aí você está falando não só individualmente, mas aí você tem o apoio de uma classe, e se a corretora abraçar, eu diria, só fazer negócio com corretora que não exige exclusividade. Acho que é uma maneira de seleção natural dos agentes autônomos de valorizar as corretoras que não exigem exclusividade, as que estão entrando agora, as menores, talvez até tenham algumas taxas de operação que não são das melhores, mas que elas não impeçam de você de agir com outras corretoras. Talvez seja uma maneira de mandar uma mensagem bem clara para essas instituições que querem exclusividade, né? Lembrando que a exclusividade cabe a quem a cada empresa, né? A não ser que, como eu havia argumentado aqui, se existe como eu diria, uma captura da agência reguladora junto com as grandes corretoras. Se já existe essa cartelização de CVM junto a um cartel de grandes corretoras, aí pode-se argumentar ao contrário. Aí pode-se criar, talvez, uma série de incursões aí que obrigue as corretoras a não poderem ofertar exclusividade. E tem que entender também como é que uma corretora é formada, lembrando, é tudo por aprovação da CVM, né? Ela que tem
que concordar que uma corretora exista. Então, já é uma concessão de Estado, né? Estamos falando aqui de uma concessão, uma parte do contrato concessionário pode ser de não ser exclusivo, né? Como sendo uma exigência de uma classe. Então, precisa fazer essa junção aí da classe junto à constituição dessa classe para fazer aí um projeto de lei, ou ao menos uma grande incursão ali com relação ao que seria uma norma na CVM. Então, eu estou vendo dessa maneira, Alfredo, a extensão aqui da minha capacidade de conhecimento do que foi apresentado, vai nessa... Agora, eu acho que estamos no sentido positivo, tá? É ruim porque não vem exatamente como se exige, como se talvez se imagina para o setor. Agora, que vai manter aí os agentes autônomos vivos e que acho que temos que crescer essa demanda cada vez mais, considerando que há o risco sempre de mudança de governo, uma mudança lá de presidente da CVM, etc., que pode mudar essas normas tudo de novo. Deputados, só uma observação aqui. A questão da exclusividade, deputado, ela não depende só da corretora. Gustavo, você pode pôr o artigo aí para você citar já, porque daí a gente já entra nesse ponto. Deputado, a questão da exclusividade não depende só da corretora, né? Até hoje, o agente autônomo, para não ser exclusivo, para trabalhar com mais de uma corretora no que pode, que é fundos e renda fixa, ou até hoje pode trabalhar com mais de uma corretora para fundos e renda fixa. Ele não precisa de nada, ele só precisa ser agente autônomo. Agora, a partir do momento que essa minuta for editada, segundo o artigo 30, que o senhor bem citou, né, e eu faço até questão de dizer aqui, o contrato entre o intermediário e o agente autônomo de investimento e pessoa jurídica deve indicar expressamente que se admita a possibilidade de que o agente autônomo de investimento celebre contrato com outro intermediário. Quer dizer, isso está na mão da corretora. Mas, além disso, deputado, nós temos o artigo 34, 35 e 36, depois o Gustavo vai mostrar, depois que ele falar disso, que são taxativos e que dizem o seguinte, que o agente autônomo, para ele trabalhar com mais de uma corretora, além da corretora deixar, deputado, ele tem que ter 2 diretores estatutários, né? Um diretor estatutário que tem que ser agente autônomo de investimento, esse artigo 36, tá? Responsável pelo cumprimento de normas, e o diretor estatutário, outro diretor responsável pelos procedimentos e controles internos. Que controles são esses, deputado? Né? Envio de relatórios, envio de documentação para a CVM, envio de material, manuais de procedimento. Né? Então, o Gustavo vai dizer por que a gente não precisa ter isso, quais são os motivos pelos quais... Então, assim, para não ser exclusivo, deputado, e para ter um sócio que não seja agente autônomo de investimento, para não ser exclusivo, além da corretora deixar, a gente tem que ter o diretor de risco compliance. E para ter sócio não agente autônomo, também precisa ter. Então, o que está acontecendo, deputado, aí eu já mato vários artigos, quase todos aí que eu ia falar, né? Que se você for pegar o artigo 3 dessa minuta, né? O artigo 3 ele cria 2 categorias de agentes autônomos de investimento. O agente autônomo de investimento que vai trabalhar só com uma corretora, esse não precisa ter risco e compliance, tá? E esse não pode ter sócio não agente autônomo, né? E o agente autônomo que vai trabalhar com mais de uma corretora, que precisa ter risco e compliance e que precisa ter a anuência da corretora, né? E aí vai poder ter sócio no agente autônomo. Então, você vai no artigo 3 aqui, ele diz assim, você tem 2 tipos de agente autônomo. Tipo 1, manter contrato de prestação de serviços no artigo 3 com um único intermediário. Ou, tipo 2, ser sócio empregado, contratar agente autônomo de investimento de pessoa jurídica que manter a contrato de prestação de serviço com mais de um intermediário. Então, você tem 2 motivos. Gustavo, você pode só dizer esse artigo aí sobre por que a gente não pode ter diretor de risco e compliance, por que não pode ser obrigado o agente autônomo, né? Na verdade, olha que interessante, deputado, antes de o Gustavo falar rapidinho. Esse artigo a gente escreveu, deputado, antes da audiência pública. A gente já esperava isso, né? Que tivesse. Por que a gente não precisa ter? A gente tinha colocado no nosso material, só tive que revisar, né? Era o diretor de normas, era o risco, né? E o diretor de controles internos, que era o compliance. Então a gente só mudou. Gustavo, por favor, com a palavra aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Obrigado aí, o porta-voz, Alfredo Siqueira, filho, porta-voz da associação. Nossa autoridade aqui presente, convidado, o deputado Luiz Felipe Tianes de Bragança. Muito obrigado pela participação. Todos os amigos, agentes autônomos de investimentos que nos acompanham.
Esse momento ele é crítico para a nossa profissão, dependemos da boa vontade dos agentes públicos, e no nosso dever nós vamos fazer aqui, como homens livres e de coragem, para apresentar essa minuta da CVM. Então, o artigo 30, o artigo 3, o artigo 4, o 3, o 35, o 36, todos eles têm uma controvérsia muito grande com o custo de observância que a CVM colocou em 2018. A CVM criou um projeto para reduzir o custo de observância dos escritórios agentes autônomos de investimentos. Mas ela acaba sendo controvérsia quando ela coloca a obrigatoriedade para ter diretor de compliance e diretor de normas internas, porque isso vai aumentar o custo de observância. Então, essa é a primeira controvérsia que nós encontramos nessa minuta A. Na minuta A ainda, há uma outra controvérsia, que é a redundância, porque as corretoras já são obrigadas a terem esses diretores, e a corretora que fica com os dados, informações do investidor, do cliente. Então, a redundância, no português bem claro, é fazer mais do mesmo, que não vai levar a lugar nenhum, e só aumentar custo para uma profissão que já é a mais cara do Brasil. Então, esse custo de observância e essa redundância, ela é imoral. Se nós analisarmos os princípios da administração pública, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o órgão regulador não está sendo moral e nem eficiente. Existe aqui uma denúncia séria e gravíssima de uma minuta que está sendo contra os princípios da administração pública e fere também os princípios da Lei de Liberdade Econômica. Retomando o artigo, para depois nosso convidado, nossa autoridade, poder fazer os seus comentários, nós conseguimos elencar 5 comentários importantíssimos, o que na prática é ter sócio não agente autônomo de investimentos, e trabalhar com mais de uma corretora, o escritório terá que nomear esse responsável, ter um custo altíssimo, e pode fazer com que se concentre ainda mais os agentes autônomos de investimentos em uma só instituição. O que seria algo positivo pode ser muito negativo para os próximos anos. Desses 5 argumentos, tá? Isso é uma função da instituição financeira, ter os dados do cliente e não do agente autônomo de investimento. O nosso risco aumenta intensamente, aumenta o custo da profissão, o mercado se concentra ainda mais em grandes escritórios, e quem não tiver dinheiro nem estrutura não poderá ter sócio investidor, não poderá ter o sócio não agente autônomo de investimentos. Vai ser obrigado a trabalhar com apenas uma corretora, o que na prática vai dificultar o empreendedorismo e a criação de empregos. Por mais que seja a profissão que mais cresce no Brasil, ainda é uma profissão muito pequena, por volta de 15 mil profissionais apenas, em comparação com a categoria de advogados, de médicos, que são números enormes. E, por último, seria uma enorme barreira ao crescimento dos pequenos empresários, dos médios, agentes autônomos de investimentos. Eu vou dar a palavra para o nosso convidado, nossa autoridade, para ele tecer alguns comentários sobre esses artigos 34, 35 e 36 da minuta A da audiência pública. Só para fazer um comentário antes, rapidinho, Gustavo, é importante, deputado, deixar claro que esses custos já existem na corretora. A corretora já tem área de risco, já tem área de compliance, então eles estão obrigando que a gente tenha essas áreas de risco e compliance, sendo que a gente não tem cliente, deputado. O cliente não fica no agente autônomo, ele não é registrado no agente autônomo, ele não manda dinheiro para o agente autônomo, ele manda dinheiro para a corretora. O agente autônomo é só um vendedor e um cara que acaba explicando para o cliente o que é o mercado, explicando para o cliente o que é o dia a dia, qual é a melhor aplicação para ele fazer de acordo com o perfil de investimento dele, explicando quais são os riscos, né, dessas aplicações. Basicamente, a gente não tem dado de cliente. Então, querem imputar um custo na gente, e isso vai concentrar não só numa corretora só, vai concentrar em poucos escritórios de agentes autônomos, né? Porque vai dar poder para os grandes escritórios. Isso aí mata a proposta. Isso aí realmente mata a proposta. Eu acho que não há como o setor ir adiante com uma proposta desse nível. Eles, de fato, tiram de um lado, mas criam uma restrição tão grande do outro,
que inviabiliza completamente o setor. Então, infelizmente, realmente aqui é bem aquela coisa, são os jabutis que estão inclusos nas propostas das agências reguladoras para manter o grandão do setor sempre grandão, né? Está bem nítido isso aqui. Então, agora, como é que a gente se contrapõe, né? Aí eu acho que vale a pena um projeto de lei com relação a isso. Tem que ser bem pensado, né? O porquê e quais são as argumentações dos dois lados. Tem que estar bem fundamentado. Eu, particularmente, entendo perfeitamente. Eu entendo mais o lado do agente autônomo aqui do que do regulador. Eu não entendo como é que especificamente aqui na consideração do que eu via entender do setor, considerando que o cliente é o cliente da corretora e todo o compliance já é feito pela corretora, se a corretora já tem esse nível de compliance, o agente autônomo não precisa ficar onerado com relação a esses custos que hoje são da corretora. Então, essa transferência de custo aí, ou imputação de custo, está descabida. Né? Para que tipo de... Como é que ele serviria o agente autônomo? Essa que são as grandes questões aqui. Como é que o agente autônomo ia obedecendo essas regras? E de que maneira isso seria eficaz, considerando o que colocou aqui o Gustavo, que isso aqui é redundante, né? Uma vez que a corretora já tenha isso, seja qual for a corretora que seja o executor final lá dos pedidos, onde o cliente tem a conta. Então, realmente, é uma redundância desnecessária aqui que eu preciso entender o outro lado também, por que eles estão fazendo empurrando isso para os agentes autônomos, né? Se é uma questão simplesmente de desonerar completamente as corretoras, ou de fato há alguma ação material aí, que eu não estou vendo, né? Não estou vendo. Então, eu acho que isso aqui mata, de fato, qualquer proposta. Tá? Foi no sentido contrário aí do que é o modelo hoje. Então, acho que primeiro tem que haver manifestação pública disso, mas eu acho que vale a pena um projeto de lei nesse sentido aí. De fazer essa outra posição desse tema aí. É um tema super técnico, né? Vocês lembraram como é que somente algumas comissões são capacitadas para debater isso, né? Tudo com relação ao mercado financeiro, CVM, Banco Central, operação de Banco Central, tudo isso é uma comissão ou duas no máximo que isso vai criar raiz, né? Em termos de deputados ali qualificados para poder fazer um julgamento. Mas pensando nisso que tem que se elaborar alguma coisa aqui. Eu estou vendo que realmente, sem projeto de lei, a CVM vai continuar aqui fazendo carícias aqui para os grandes corretores e tentando agradar os maiores do segmento. O que eu estou lendo aqui, infelizmente, não é boa notícia mesmo. Eu estava enganado no princípio, achando que havia alguma evolução aqui, mas eu estou vendo que esses artigos, de fato, matam qualquer tipo de proposta aí positiva para o setor, realmente. Deputado, eu acho que vale a pena a gente citar aqui só alguns artigos aqui. O diretor de controles internos deve encaminhar relatório aos órgãos de administração do agente autônomo de investimento não exclusivo que admita sócios não registrados até o último dia útil do mês de abril de cada ano, contendo descrição detalhada e atualizada, controles internos implementados, metodologia aplicada para a escolha da realização de exames, dos procedimentos realizados, detalhamento de testes realizados. Quer dizer, a gente vai ter uma carga regulatória em redundância com a corretora absurdo, né? Olha, uma coisa... Posso sugerir uma coisa? Claro, deputado. Eu não sei se é possível, mas acho que um mandato, não sei se mandato de segurança cabe. Ou alguma coisa assim, ação popular, talvez cabe alguma coisa aqui nesse sentido, viu? Eu não sou jurista para estar orientando com relação a isso, mas eu acho que, uma vez que você tem uma norma que vai completamente extinguir um meio de trabalho, acho que vale a pena recurso bem drástico aqui no jurídico, viu? Deputado, aproveitando aqui, para
não sei se o senhor sabe, o agente autônomo de investimento está aqui na minuta também, artigo 22 e artigo 24. O material usado pelo agente autônomo de investimento deve estar sempre do mesmo tamanho, a logomarca nossa, junto com a logomarca das corretoras às quais a gente trabalha. Além de ter no site, no nosso cartão de visita, se você tiver uma xícarazinha de café, no seu escritório tem que estar a sua logomarca e a corretora ou as corretoras que você trabalha tem que estar sempre do mesmo tamanho, né? Na parte das vedações, no artigo 24, inciso 2º, o agente autônomo de investimento pessoa natural, que seja sócio empregado ou contratado do agente autônomo de investimento pessoa jurídica, não pode ser contratado diretamente por outro agente autônomo. Então, a pessoa física que trabalha num escritório de agente autônomo não vai poder trabalhar em outro escritório de agente autônomo, só vai poder trabalhar num escritório de agente autônomo. Me parece, deputado, que todas as coisas estão sendo feitas para concentrar ainda mais o mercado de agente autônomo, para dar poder, agora, dessa vez, nessa minuta, para os grandes escritórios de segmento que estão vinculados às grandes corretoras já. Né? Só que eu queria falar, deputado, em relação à questão do conflito de interesses, citado pela CVM, o conflito de interesses na parte da remuneração. Para ser assim bem objetivo, deputado, o que eles querem é que a gente abra a cadeia de receitas. Gustavo, você pode colocar aquele hambúrguer na tela? Um hambúrguer só para impactar. De todas as a cadeia de receita toda. Ou seja, vou dar um exemplo prático, deputado. O senhor desiste de ser deputado e vai ser gestor de uma asset, vai montar uma asset. Você pega um seed money, né, um dinheiro para começar, uns 10 milhões, né, e você vai começar com uma captação no mercado. Então, você já monta o seu fundo, faz um track record de 6 meses e pode ir no mercado. Se você quiser captar rápido, deputado, você vai na maior corretora do Brasil, né, e diz assim, olha, eu quero distribuir meu fundo por vocês. A corretora vai dizer, quanto você vai me rebater da taxa de administração, né, desse fundo? Quanto é que você vai me rebater dessa taxa de administração? Você vai dizer, olha, eu vou rebater, na média de mercado, deputado, 40%, né? Então, da taxa de administração cobrada, que não vai aumentar, você rebate 40% para a corretora. Só que se você for na maior corretora do Brasil, se você for um gestor pequeno, ela vai pedir para você, no mínimo, 80%. Né? Isso vale para um fundo, isso vale para um CDB, que se eu querer emitir, uma debênture, qualquer coisa. Você vai no grande, a taxa maior, isso é normal. Se você quer vender seu produto no, sei lá, não vamos falar de mercado de corretora para não melindrar ninguém, mas se você quer vender o seu produto no Carrefour, vai ser mais, você vai ter que dar um preço melhor, uma condição melhor que se eu puser na vendinha do seu Zé, né? Isso é mercado, isso é normal, isso a gente entende, né? E aí seu fundo começa a ganhar volume, né? Começa a crescer, você fala, pô, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou colocar meu fundo em outras corretoras, né? Já tem lá, sei lá, seus 100 milhões e você vai já começar a distribuir nas corretoras. Óbvio que nessas outras corretoras o rebate vai ser menor, não vai ser 80%, vai ser 40%, sei lá, que é a média de mercado, 30%, né? O que a CVM quer, no artigo 26 e no artigo 27 do anexo B, é que toda a cadeia de receita, deputado, seja aberta. Então, a corretora líder de mercado vai ter que abrir o quanto que ela recebe de rebate de taxa de administração, para que esse rebate seja refletido para quanto que o agente autônomo ganha, e o agente autônomo tem que dizer o quanto ele vai ganhar por cada produto, não o quanto o cliente vai pagar. Por isso que a gente pôs o hambúrguer aí. É mais ou menos como o senhor ir na padaria do seu Zé e diz assim, seu Zé, quanto é que é o pãozinho? O seu Zé fala assim, olha, é R$2 o pãozinho. Mas, seu Zé, quanto você ganha por pãozinho? É isso que eles querem, que abra toda a cadeia de receita e que o agente autônomo seja obrigado a mostrar o quanto ele ganha por produto. Porque ele diz que o agente autônomo é um cara conflitado, deputado. Que o agente autônomo tem conflito de interesses e que toda a cadeia tem conflitos. Então, ao invés de mostrar o quanto o cliente paga, que isso já mostra, né? Se o senhor investe, o senhor sabe quanto você vai pagar a taxa de administração do fundo. O que vai acontecer se você abrir, só para completar a história, deputado? Imagine que você abra toda a cadeia. Primeiro que todos os contratos vão ser abertos. Todo mundo vai saber o quanto todo mundo está fazendo. E se o senhor é o gestor de uma corretora dessas pequenas, na qual... Desculpa, se eu sou o gestor dessa corretora pequena, na qual o senhor colocou o fundo e está me rebatendo 40%, que é o justo de mercado, eu vou ver que lá na grande o senhor rebate 80%. E eu vou brigar com o senhor, vou falar, deputado, rebate pelo menos 70% para mim, né? Não pode ser 80%, mas melhora a taxa para mim. E o senhor vai ter que aumentar o rebate para todas as corretoras. Isso vai fazer o quê? Que o senhor ganhe cada vez menos. E uma hora você vai ter que aumentar a taxa de administração, né? E não o rebate. E quem vai se prejudicar com isso? O cliente, deputado.
qualquer pessoa que entende de livre mercado sabe que o lucro não é pecado, que a competição ela vem daí, né? As margens, cada um tem a sua, e se você abrir as margens de cada um da cadeia do mercado, quanto cada um da cadeia do mercado está ganhando, você vai quebrar o mercado, deputado, né? Então, esse outro anexo B, artigo 26, e o D e o C, que diz exatamente isso. O intermediário deve enviar trimestralmente a seus clientes extrato com informações sobre a remuneração ferida nos investimentos em valores imobiliários por ele realizados. Então, por isso que a gente colocou esse hambúrguer, deputado, porque a margem de lucro não está todo o custo da operação, e não é por aí que você vai fazer o hambúrguer ficar mais barato, deputado. Não sei se o senhor concorda com a gente também. Eu quero entender, olha, de fato não está nada. Só aquele artigo lá que fala que vocês têm que botar o teu logo em igual medida que a corretora, ali isso não tem cabimento para um regulador estar botando esse tipo de artigo. E isso realmente aí foge isso aí não foi elaborado por um regulador. Hoje a gente faz tempo. Ficou bem nítido isso aí. Mostrou as garrinhas ali. Estava escondido ali por trás, estava escondido, mas mostrou ali a pontinha da unha da onça que está ali atrás, tá certo? Então, dá para se formar todo animal que tá comandando o jogo aí. Olha, eu acho que realmente vamos ter que fazer aqui alguma coisa legal de classe contra... alguma ação de classe contra essa regulamentação do CVM, tá? Acho que para impedir que isso se torne norma imediatamente. Ao menos na sua inteira... Não sei qual é a palavra aqui em português, vou falar alguma coisa errada, a sua integralidade. Talvez você tenha que desmembrar essas normas e talvez destacar a que é positiva e travar aquelas que são negativas e que sejam praticamente todo o resto do documento, né? Somente a taxa que seria o benefício. Agora, eu acho que é isso que vale fazer agora, viu, Alfredo? Porque, de fato, a leitura aqui não está positiva, não. Estou vendo aqui que, ou seja, me levou aqui a outras conclusões que eu tinha tido no começo. Eu achava que existia aqui uma justa causa argumentável do ponto de vista da corretora exigir exclusividade. Não, mas está indo muito além. Tá colocando ônus nos agentes autônomos, então... de uma sobremaneira que está completamente não comensurável ao que eles estão fazendo. Isso aqui é reserva de mercado na cara. Eu acho que temos que fazer alguma coisa aí, viu, Alfredo? Vamos pensar, não vamos fazer live pensando ao vivo aqui qual é a estratégia, né, Alfredo? A gente pode fazer isso a quatro muros, mas eu acho que aqui cabe a gente pensar em alguma ação, viu? Ô, Gustavo, coloca aqui material sobre a lei de liberdade econômica. Acho que é uma boa maneira da gente até encaminhar para o fechamento já. Tá? Acho que é só uma frase aí, Gustavo. Acho que vale a pena. Legal, boa. Excelentes comentários. E a minuto da CVM, ela afronta a lei de liberdade econômica, porque ela, além de confrontar, assim, com o parecer do CAD, a lei de liberdade econômica, a gente falou aqui da administração pública, da moralidade, tem vários itens, tem vários artigos que requer uma atenção muito forte para não passar uma regulamentação que vai prejudicar ainda mais o crescimento dessa profissão. Aqui é o que a gente pode destacar, tá? Que a lei de liberdade econômica, ela é bem clara no artigo 4, que é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa. Excede-se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei. Evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente. Evitar o abuso do poder regulatório. Deixa bem claro aqui, nossa autoridade presidente, convidado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso porta-voz Alfredo, está bem claro que a lei de liberdade econômica evita o abuso do poder regulatório, que hoje, além de regulatório, ele também é órgão arrecadatório, ele ainda arrecada as taxas de profissões, que também está errado.
que também está errado, que inclusive o projeto de lei 2632 e o 2631, do qual o senhor, deputado, é autor desses dois projetos, obrigado por ter trago esse projeto de lei para o debate, porque é importante a gente ter aonde recorrer. E se não na casa do povo, aonde iremos recorrer? Ficamos presos, igual escravos. E nós lutamos aqui pela liberdade, pela independência da nossa profissão. Então, no demais, esses 7 itens que a Lei de Liberdade Econômica deixa claro o que o órgão regulador pode estar abusando do poder. Primeiro, que ele cria reserva de mercado, e aqui ele tem que evitar essa reserva. E nessa forma que está sendo apresentada as 2 minutas, infelizmente está se criando uma reserva de mercado a favorecer um grupo econômico. Qual grupo econômico? Os grandes players do mercado. E os players menores se tornam meio que praticáveis ter sócio não aí e ter o fim da exclusividade. Ainda a Lei de Liberdade Econômica, ela está deixando claro que o órgão regulador não pode impedir a entrada de novos competidores. E ainda em destaque aqui no inciso 5º, aumentar os custos de transação, sem demonstrar benefícios. Novamente, é o tema de diretor de risco e compliance. O órgão regulador está aumentando o custo de transação sem demonstrar benefícios, porque isso é redundante. Já tem na instituição financeira a corretora. Nós estamos pautando por temas, um debate amplo. A gente está à disposição para conversar, a gente está à disposição para debater isso democraticamente. Até aqui no tópico 7, tá? Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais, que é o que acontece hoje, tá? Com esse aumento do custo da profissão. Você vai limitar empresários que querem entrar nesse setor a irem para trabalhar em outro escritório, se juntar a outro escritório. Então, juntos somos mais fortes, tá certo? E eu quero que o senhor possa conversar aqui, nosso convidado, comentar um pouquinho sobre a Lei de Liberdade Econômica, que é um avanço para o Brasil se equiparar ao CDE, mas, do jeito que está a profissão, vai até piorar a situação do Brasil, vai dificultar o Brasil a entrar no CDE, porque limita bastante a entrada de novos players, você limita bastante a entrada de novos empresários. Com a palavra, então, nosso convidado. Deputado, só uma observação antes. A taxa não está nessa minuta, não, viu, deputado? Se eu disse que tinha alguma coisa boa nessa minuta, a taxa não está aí, não, tá? A taxa, ela está, pelo que a gente escutou, ela está já na mão do executivo para que ande isso, tá? Em nenhum momento essa ação, deputado, de reduzir a taxa veio da CVM, tá? É bom dar a César o que é de César, deputado. Isso é um trabalho lá do Sachida, da equipe do Ministério da Economia do Paulo Guedes, né? Esse pessoal que tá na mão deles lá. A CVM deu uma olhada e disse que concorda. Diz que concorda com a redução. Segundo o Bruno, que falou na nossa audiência pública lá, deputado, 80%, mas ele disse na audiência, não vi sair nada. Mas não está nessa minuta não, deputado. Bem, os projetos que eu submeti, eu sou um mero representante, tá? Vocês é que estão liderando aqui esse processo com conhecimento, eu não posso me colocar aqui como conhecedor do seu setor, porque vocês é que conhecem melhor o teu setor. Eu represento por conhecer um pouquinho do mercado financeiro e como é que as coisas funcionam também agora do ponto de vista legislativo. Então, sou um mero representante aqui de uma pauta que eu acho justa, que é uma pauta importante para o Brasil. Temos que ter mais agentes autônomos, temos que romper com os cartéis em todos os segmentos. E o segmento de investimento é extremamente importante, porque é onde a informação adquire valor de mercado. É onde essa baboseira que você escuta na internet e tal, isso não afeta grande coisa. Agora, as informações que fluem no mercado financeiro, ali comanda investimentos. E eu acho que essa comunicação, esse fluxo de informação do mercado financeiro não é livre. Ele é cartelizado também. Então, acaba influenciando também o que o brasileiro tem que investir. O brasileiro, como gado, vai investindo onde as grandes corretoras dizem, olha, agora investe agora nesses ativos aqui. Não, esses ativos aqui não são bons, não. Esse pessoal aqui não é. Aí depois volta do, não, agora esses são os bons, agora você tem que investir. Então, esse tipo de comando
é ruim para o investidor brasileiro, é ruim para o empreendedor brasileiro, é ruim para o poupador brasileiro. Os cartéis agem sempre contra a maioria. Eles são a minoria que agem contra a maioria. Então temos que pensar exatamente na maioria, que quem vai ser mais bem servido. Olha, eu acho que realmente estamos com um problema na mão. Vocês têm que tomar uma ação, podemos discutir ações legais contra qualquer regulamentação que venha da CVM, que seja draconiana, que venha realmente para erradicar o segmento. Na minha leitura, isso, me colocando aqui no papel de um pequeno empreendedor, de um agente autônomo, que queira criar sua própria carteira e sua própria percepção, e sua própria prática, né, de trabalho com os seus clientes e conselhos, etc., isso aqui é uma faca nas costas e no coração ao mesmo tempo. Né? Isso, literalmente, eu acho que cabe, sim, uma ação, não sei juridicamente qual que seria o mecanismo, mas precisa realmente refletir sobre isso, tá? E rápido. E, claro, que também divulgação em meios de comunicação. Né? Buscar aí canais que são especializados, que não estejam na mão dos cartéis, canais mais livres, talvez a mídia social ainda, né, alguns segmentos de mídia social podem funcionar, ou até mesmo mensagens diretas para alguém no Poder Executivo que seja sensibilizado com o que está acontecendo. Enfim, meus amigos, estou à disposição. Vamos adiante, viu? Não abaixem a guarda. Eu acho que isso também não preciso falar isso. Vocês estão bem aguerridos aí, mas contem comigo aí nesse combate, tá? Deputado, falando em ação, tá? Só para deixar o pessoal que está escutando a gente aqui também ciente, a ideia é a seguinte: a gente tem a ação mais natural, está rolando uma audiência pública, né? Ela está em vigor, né? Ela vai até o dia 17, né? Então, até o dia 17 a gente pode dar manifestações, né? Esperamos eventualmente que o senhor faça uma manifestação, se o senhor quiser, não sei, acho que como parlamentar, não sei se é possível, mas se o senhor puder fazer uma manifestação sua, o senhor pode fazer. Eu acho que vai ser muito importante, se for possível. O Ministério da Economia vai fazer uma manifestação, né? E a gente gostaria de apresentar subsídios para eles, né? A gente já vem apresentando subsídios, acho que isso é natural, né? Que a maior associação dos agentes autônomos do Brasil seja consultada sobre isso, porque nós não fomos consultados para essa minuta ser feita, né? O AISIVS não foi consultado e nós somos a maior associação de assessores de investimento do Brasil. Interessante, né, deputado? Falando aí na sua tataravó, tenho certeza que ela escutou lá quando assinou a Lei Áurea lá, que ela escutou os escravos, né, para assinar. A gente não foi escutado, mas na verdade isso não é uma Lei Áurea, isso daqui tá piorando. Lembra que eu fiz uma live pior do que fica, né? Vai ficar pior a exclusividade, né? Vai ficar pior a atividade de agente autônomo, né? A gente não foi consultado, né? Então a gente vai participar da audiência pública, esse é o caminho natural, né? E com relação a ações, eu acho que a gente tem procurado a Casa do Povo, que é onde a gente acredita que o povo deve buscar seus direitos quando não acha na agência reguladora. E agora ação na justiça, nunca pensamos, eventualmente a gente pode conversar sobre isso. Como você disse, a estratégia a gente pode combinar depois, porque deixar isso público talvez não seja tão inteligente. Assim, só para entender também o respeito à audiência pública, né? Eu acho que ali você pode se expor mais frontalmente e dali, a partir das reações dali, aí você tomar as ações cabíveis, né? Não antes, mas eu diria para você se preparar, considerando quem é que está do outro lado, né? Que tem recursos, tem meios, tem mídia, tem advogados, juízes, políticos, tem tudo. Então é bom já antecipar alguma coisa ou deixar alguém de stand-by aqui nesses processos, também, e ver todos os pontos aqui em termos de comunicação, qual a estratégia jurídica, para onde que eles podem ir, mas tem que se entender o seguinte: tem que jogar o jogo, não pode já achar que vai ser isso, entendeu? Tem que dar chance a esse diálogo acontecer, para você também não ficar com a credibilidade aqui de não ser um bom jogador, ou eles podem muito bem descredenciar por uma participação aqui, ou eles criaram lá um cenário, eles querem que o jogo seja jogado dentro do cenário,
né? E está aqui a primeira proposta que eles estão colocando na mesa para ser discutido. Então, tem que olhar para esse lado. Eles estão querendo sambar, né? Então, precisa ter... Não é sambar, não é. Sambar é muito individual. Eles querem fazer um tango, né? Então tem que ter dois para fazer um tango, né? Não dá para fazer o tango com um só. Então, a não ser que eles queiram sambar na cabeça de todo mundo aí, que talvez seja o caso também. Mas, enfim, vamos esperar que eles queiram fazer um tango. Então, se prepare para um diálogo ali, mas com todas as suas armas aí, para que se eles forem sambar em cima da cabeça de vocês estejam preparados aí com ações e entender que isso pode ser sério mesmo. Tem que aí trabalhar os apoiamentos do lado de vocês, tá? Então, do meu lado, você pode contar com essa... Do meu lado, isso já está garantido. Agora, precisamos ampliar isso, como eu sempre falei, né? Temos que ter mais deputados aí que abraçam a mesma causa. E eu acho que vocês vão ter. Eu acho que vocês vão ter mais deputados que apoiam essa causa. Já temos deputados, já temos. Acho que não precisa citar nenhum para não esquecer de ninguém, mas pelo menos uma dezena de deputados aí estão nos ajudando. E é engraçado que quando a gente vai falar, acho que todos os partidos, não é uma coisa partidária isso, né? Isso é uma coisa, todo mundo quer mais emprego, todo mundo quer mais renda, todo mundo quer menos concentração no setor financeiro, né? Só para deixar claro, deputado, a audiência pública, como eu falo, não é aquela que eventualmente vai ter na Comissão de Tributação e Finanças. A audiência pública da CVM, a gente faz a manifestação por escrito. A gente manda a manifestação por escrito e acabou. Não vai ter debate, tá? Nós mandamos a manifestação por escrito e eles acatam ou não a nossa manifestação em totalidade ou em parte. Né? É assim que vai funcionar essa audiência pública da CVM. Afora essa, a gente está trabalhando eventualmente para ter uma na Câmara, né? Porque o seu projeto já parece que já escolheram o relator, né? E aí vai ter uma audiência pública sobre ele na Câmara e a gente aí vai ter lá. E espero que dessa vez a CVM mande, né? O presidente da outra vez não mandaram. Né? Tá mudo. Eu acho que os cartéis do setor financeiro são os mais odiados da Câmara de Deputados. Eu até defendo o setor financeiro. Eu quero que o setor financeiro seja rentável. Eu quero que o setor financeiro seja desregulamentado, que tenha renda para atrair mais bancos para dentro do setor financeiro. E o que os deputados fazem? Eles criam cada vez mais regulamentação, cada vez mais tributação, o que inibe outros bancos de virem competir. E isso é ótimo para os cartéis. Eles fazem, é isso aí, bota mais regulamentação, tira todo mundo do mercado, fica só 2 ou 3 ali em conluio, dominando aqui um mercadaço. Então, é exatamente isso. Eu acho que a gente temos um grande benefício, é que esse setor financeiro é odiado, todo mundo odeia banco, odeia. E eu, por acaso, em alguns aspectos, eu sou favorável aos bancos, eu espero que tenha mais bancos no Brasil, mas temos que caminhar no sentido oposto. E os cartéis, eles jogam um jogo até contrário até essa narrativa, né? Eles jogam um jogo aí de criar mais ódio para si próprios. Então, eu acho que temos aí bastante amplitude para vocês lograrem bastante apoiamento dos deputados em função dessa dinâmica aí que eu acabei de mencionar. Muito obrigado por estar me recebendo aqui mais uma vez, hein? Espero estar conversando com melhores notícias na próxima. Maravilha. Vale ressaltar que essa pauta não é só da nossa associação, do AIS Livres. A gente tem o dever de, com a associação, ter a coragem de vir a público, defender as pautas, mas isso é de toda a sociedade, como bem ponderado pelo nosso convidado. Não é uma pauta nossa, é de todas as associações que estão nesse meio, da Ambima, da Ancord, do Ministério da Economia, dos investidores que vão ter um mercado mais competitivo, com mais players no mercado, com maior concorrência. Então, a gente realmente toma essa frente há bastante tempo, mas que não é uma pauta nossa apenas. E todos os partidos que a gente conversou apoiaram a pauta, estão favoráveis. A gente depende muito da boa vontade dos agentes públicos, em principal do órgão regulador da CVM, que, na minha visão, tem que ser um órgão que é igual o fiel da balança. Ele não tem que defender um lado nem outro. Ele tem que ponderar as duas partes e tomar a melhor decisão. E se tem exemplos que dão certo, como é o mercado americano dos Estados Unidos, se tem o mercado europeu, asiático, alguns modelos que dão certo, por que não modelá-los para o nosso modelo? Porque o Brasil sempre foi um país de modelar. Podemos pegar situações que dão certo e modelar para a gente. E na pessoa aqui do nosso convidado, nossa autoridade,
Os antepassados também, no dia 7 de setembro, por ironia da história, do destino, será no dia 17 de setembro, audiência pública, e no 7 de setembro de 1822 foi a data mais importante histórica para o nosso país, que foi o Grito da Independência. Então, conclamo a todos que participam com a gente, coragem, né, assessores de investimentos, que são pais de família, que são mães de família, que são filhos. Vamos ter coragem para abradar a nossa independência também, da nossa categoria. Vamos lutar, porque agora é a hora. Esse mês de setembro quis assim a história. E também está próximo do bicentenário da independência. Ano que vem é 200 anos de independência. E, como todo brasileiro, a gente adora essa data. É uma data que é comemorada em todo o país. Porque o Brasil é o que é hoje, graças à sua família também, que nos ajudou bastante a ter um país unido, livre e pessoas felizes, tá bom? Muito obrigado. Ficamos à disposição, eu estou à disposição também para maiores esclarecimentos.